nome de Jesus. Amém. Amém. As nossas crianças vão sair agora. Eu quero convidar você a se colocar em pé rapidamente. Nós estamos encerrando o mês com foco na família. O tema é famílias edificadas sobre a rocha. E nessa noite o tema da mensagem é famílias consagradas a Deus. E nós vamos começar a mensagem cantando uma canção que é uma declaração. Quando nós dedicamos os nossos lares, quando nós consagramos a nossa descendência ao Senhor, e nós vamos então cantar essa canção declarando: quero consagrar o meu lar a Ti. Faça na letra dessa canção a sua oração agora. Consagre a sua casa, a sua família, o seu namoro, o seu noivado, a sua descendência ao Senhor. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, dedicar o meu lar a Ti. Diga de novo: eu quero consagrar.
pode se assentar. Que essa seja uma realidade na sua casa. Uma casa que serve ao Senhor todo o tempo, como Josué. E nessa noite, eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Carla não está aqui, Carla está em casa com a mamãe. E não podia, a mamãe não dava para vir, e ela está ali cuidando, mas participando conosco pela internet. Colossenses capítulo 3, versículos de 18 a 21. O apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos Colossenses, e ele nos dá algumas orientações sobre os papéis dentro de um lar. A gente vive um tempo em que tentam causar confusão entre os papéis de pais, filhos, marido, esposa, mas a Bíblia ela tem orientação para tudo. E esse texto do apóstolo Paulo, ele estava ali preso quando ele escreve essa carta, mas ele então dá algumas orientações sobre a vida em família. A vida em família como eu e você devemos viver, não do jeito que a sociedade quer, mas do jeito que a Bíblia define. E às vezes viver o que a Bíblia define é ir contra o que a sociedade está vivendo. E é isso aí. E muitas vezes somos criticados por viver de uma forma diferente da sociedade, mas devemos viver aquilo que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo, então, escreve assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, e o Senhor nos ajude nesta noite, a tomarmos decisões que nos levem a consagrar os nossos lares somente a Ti. Fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós somos levados muitas vezes a viver de uma maneira como a sociedade fala. O apóstolo Paulo em Romanos, ele vira no capítulo 12 de Romanos e diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. Transformem-se e transformem a sua mente, para que vocês possam viver e experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse é um alerta do apóstolo Paulo para que eu e você não vivamos do jeito que a sociedade diz que nós devemos viver, mas devemos viver do jeito que a Bíblia nos ensina. Muitas crises nas famílias dos tempos de hoje acontecem porque elas não estão constituídas conforme a Bíblia ensina. Muitas crises acontecem em lares que não têm Jesus Cristo como a rocha, o fundamento. Esse foi o tema de todo mês. Jesus, ele é a rocha eterna, e as nossas casas devem estar edificadas sobre a rocha fiel, que é o Senhor Jesus. Lares cristãos, então, são lares que vivem muitas vezes diferente do que a sociedade diz, mas vivem em obediência à palavra de Deus. Obediência ao que o Senhor tem para a nossa família, o propósito que Deus tem para a nossa família. Deus, ele espera que os nossos lares glorifiquem o seu santo nome. A Bíblia diz que quer comemos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então o relacionamento na nossa casa deve glorificar ao Senhor. O relacionamento entre o casal deve glorificar ao Senhor. Está falhando esse microfone? Não? Não? Porque para mim às vezes... Então o nosso relacionamento como pais e filhos deve glorificar ao Senhor. E Paulo, então, nessa carta, ele nos dá aí uma dica de como viver na prática nos nossos lares. A carta aos Colossenses, escrita ali entre 60 e 62 depois de Cristo, foi uma carta escrita por Paulo quando ele estava na prisão. É uma das cartas da série Cartas da Prisão. Nos primeiros 2 capítulos, ele fala sobre Cristo ser suficiente. E a gente tem que entender isso. Jesus é suficiente, ou seja, Ele nos dá tudo que nós precisamos. Em Cristo nós encontramos tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos para a nossa vida, nós encontramos no Senhor Jesus. No capítulo 3, ele começa a falar sobre verdades espirituais e nos traz a uma vida prática, de um lar consagrado ao Senhor em todo o momento.
um lar cristão, um lar segundo os propósitos do Senhor. E o lar deve ser o primeiro lugar onde eu e você vivemos os princípios da palavra de Deus. São as pessoas que nos conhecem na maior da nossa intimidade. São os filhos e o cônjuge. Sabem como nós acordamos, porque a gente não acorda como os atores e atrizes do cinema ou da TV, né? Perfumado, cabelo penteado, né? Com bom hálito, né? Batom, as mulheres e tudo mais, né? A gente acorda descabelado, tem que escovar o dente, né? Em alguns casos, né? Eu já não tenho como, eu já não acordo mais descabelado, mas tudo bem aí. Mas a gente não acorda assim. Algumas pessoas, eu acordo de manhã já abrindo a janela, olhando o sol, adorando o Senhor. Algumas pessoas precisam de um tempo ali, não é? Algumas não gostam de luz logo no início do dia, vão acordando devagar, aquela coisa toda ali. Cada um desperta de um jeito. Mas o que deve ser comum na nossa vida, quando nós despertamos de manhã, é a gratidão a Deus por mais um dia de vida. É a gratidão a Deus por termos um lar, por termos uma família, por termos alguém com quem dividir as nossas lutas e as nossas alegrias. Família é isso. E a gente tem uma grande família proposta por Deus e criada por Deus, que é a igreja, onde a gente também caminha junto em todo momento. Como então um lar pode ser verdadeiramente consagrado ao Senhor? Nesses versículos, nós encontramos algumas dicas e orientações, que às vezes não agradam a muitas pessoas, não é? Mas um lar verdadeiramente consagrado ao Senhor é um lar que, em primeiro lugar, as esposas consagradas a Deus vivem uma submissão aos maridos por amor a Cristo. Diz assim o versículo 18: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. A submissão da esposa ao marido é um tema de debate nos dias de hoje, não é? Há um pouco entendimento sobre essa questão, não é? E tem umas linhas aí mais machistas, não é, que hoje já estão ultrapassadas, mas esposa submissa ao marido não significa aquela esposa que está ali para servir ao marido, ou está ali numa posição de inferioridade ao marido naquele momento. Mas sim, não é uma escravidão, não é uma atitude de estar ali sobre uma liderança em uma obediência cega. Até porque Paulo diz que as mulheres devem ser submissas a seu marido como no Senhor. Então, se o seu marido está cometendo um crime, não é para você ser cúmplice. Não é isso aí que a Bíblia está dizendo. Não é uma obediência cega, mas a submissão aqui, a palavra usada aqui, hipotasso, significa um ato voluntário de se colocar ali na mesma missão de alguém. Submissão, estar abaixo da mesma missão. E marido e mulher, eles têm a missão de lutar por suas famílias, de lutar para que o casamento se fortaleça a cada dia, lutar para que o relacionamento conjugal vença as lutas que a vida apresenta. Afinal de contas, nós enfrentamos lutas todos os dias. Problemas financeiros, problemas do trabalho, problemas na criação dos filhos, desafios e preocupações que o casal enfrenta, que a família enfrenta e deve enfrentar sob uma mesma missão. Vamos lutar unidos por nossa família. Vamos juntos ter uma estratégia para proteger o nosso lar, proteger a nossa casa. É uma ação voluntária, é uma ação de estar ali sob a mesma missão em todo momento, como alguém que está no Senhor Jesus. Essa submissão da esposa é motivada em primeiro lugar por uma obediência a Cristo. Não é pelo mérito do marido. Assim como a igreja é a noiva do Senhor e está submissa ao Senhor Jesus, assim também a esposa ao seu marido, mas com esse mérito do Espírito Santo de Deus, dando essa capacidade, para que ambos possam caminhar unidos ali.
É limitada à vontade de Deus, porque se o marido faz algo contrário à vontade de Deus, a esposa não deve apoiá-lo nisso. Mas a submissão, nesse momento, honra ao Senhor, honra a vontade do Senhor. Mas essa submissão da mulher ao marido está conectada com o versículo seguinte, o versículo do amor que o marido deve ter por sua esposa, deve honrá-la. E o texto paralelo de Efésios capítulo 5, que o apóstolo Paulo escreve, o apóstolo Paulo diz assim, em Efésios 5, 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Isso significa que a esposa se submete ao marido com honra e amor, mas o marido lidera o lar com humildade e disposto a se sacrificar por sua família, assim como Cristo se sacrificou pela igreja. O marido deve proteger a esposa como aquele cristal frágil, que carece de proteção. A liderança do marido não é autoritária, é um servo, um líder que serve. Ambos ali estão refletindo o relacionamento da igreja com o Senhor Jesus, nessa submissão. A gente vive um tempo do empoderamento da mulher e isso é muito importante. Ter essa equidade entre homem e mulher, sim, mas sempre não indo para os 8 ou 80, para os limites prós ou contras, mas a mulher ali sob a liderança do seu marido em casa, no lar. Porque o marido deve ser o sacerdote do lar. Esse é o papel bíblico do homem, ser o sacerdote do seu lar, ser aquele que vai inspirar esposa e filhos em uma vida de fidelidade a Deus, uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de obediência à palavra, uma vida de fidelidade a Deus em tudo. O homem, nós homens aqui, maridos e pais, temos a missão de sermos os representantes de Deus nos nossos lares. Então a maneira como nós vivemos deve honrar ao Senhor, deve glorificar ao Senhor, deve ser marcada por fidelidade ao Senhor. O lar consagrado ao Senhor tem uma esposa consagrada ao Senhor, que entende no marido essa liderança espiritual, de um homem fiel a Deus. Agora o cara dá mau exemplo e quer ser assim seguido. O cara é relaxado na sua vida com Deus, não ora, não lê a Bíblia e quer liderar. Como é que eu posso dar daquilo que eu não tenho? Para que eu seja inspirado pelo Espírito Santo para liderar o meu lar, eu preciso ter intimidade com Deus, preciso depender do Senhor, preciso buscar diante do Senhor ali a sabedoria, para então liderar o meu lar. Então, isso em primeiro lugar, um lar consagrado a Deus é marcado por esposas que estão ali submissas a seus maridos, e às vezes essa não é uma palavra simpática a alguns. Em segundo lugar, esse lar também é marcado por maridos que têm um amor sacrificial, estão disponíveis, estão dispostos a dedicar toda a sua vida para o seu lar, toda a sua vida à sua esposa. Maridos, então, que fecham os seus olhos para as imagens de outras mulheres, fecham seus corações para não desejarem outras mulheres, e terem olhos e corações somente para suas esposas. Isso é integridade, a fidelidade ao Senhor. O amor do marido pela esposa, conforme aqui nesse texto, é um cuidado com a esposa, com um respeito, uma honra, de não liderá-la com amargura, mas amá-la. A palavra usada aqui, tanto para os maridos, aqui é a palavra ágape, a mesma palavra de 1 Coríntios 13, desse amor sacrificial, desse amor generoso, esse amor que tudo suporta, esse amor que não é egoísta, que não busca seus próprios interesses, esse amor que é paciente, esse amor que não suspeita mal, é a mesma palavra. Então, o marido deve amar a esposa dessa maneira, amá-la com toda a dedicação. E aqui o verbo, ele está num tempo contínuo, que significa que é uma ação que começou e não vai acabar ao longo de toda a vida. Não é amar a esposa só quando ela está concordando com tudo, mas é ao longo de toda a sua vida. É esse amor de fidelidade, é esse amor de entrega,
É esse amor que não é apenas emocional, é um amor sacrificial e constante. O marido que está disposto a dedicar a sua vida para a esposa. E aí, quando o apóstolo Paulo completa, ele dizendo, não a tratem com amargura, Paulo está advertindo que todo cuidado com o tom que você fala com a sua esposa, as palavras que você fala com ela. Às vezes o problema não está no que você está falando, mas em como você está falando. E a gente não fala só com palavras, a gente fala com os olhares, a gente fala com os gestos, com toda a nossa linguagem corporal, e às vezes a nossa boca está falando uma coisa, mas o nosso rosto está dizendo outra. E aí isso aí eu não estou tratando a minha esposa com a doçura que deve ser tratada. Ah, pastor, alguns vão dizer, vai lá em casa para o senhor ver se o senhor consegue tratar ela com doçura. A gente às vezes ouve isso de vez em quando, né? O interessante, irmãos, é que quando um casal entra numa crise, em mais de 95% dos casos, quando eles chegam para conversar com o pastor, eles já têm um relato da culpa do outro. Nunca um relato e uma lista das suas próprias culpas, dos seus próprios erros. Porque é muito mais fácil empurrar a responsabilidade para o outro. E essa é uma natureza humana. Isso começou lá com Adão, quando Deus virou para Adão e disse, ô Adão, o que tu fizeste? Foi a mulher que o Senhor me deu, Senhor. A primeira reação do ser humano é fugir à sua responsabilidade. Mas uma esposa e um marido em um lar consagrado a Deus assumem as suas próprias responsabilidades por todos os desafios e os problemas. E eu vou dizer aqui para os namorados e para os noivos, tem que começar desde o relacionamento do namoro assim. Não dá para dizer, só quando a gente casar. O ato de colocar a aliança no dedo do anelar esquerdo não muda não. Está pensando que vai mudar? Não muda não. Tem que ser desde o namoro. O namorado tem que honrar a namorada desde o namoro, até chegar ao casamento. Essa coisa vai mudar depois. Sabe de nada, inocente. O Paulo está dizendo aqui, olha, você tem que agir de uma maneira sem amargura, porque o marido que ama a esposa não a domina, mas cuida e a protege. O tratar com amargura é destruir ali a intimidade, destrói a afeição, destrói a saúde emocional do casamento. Aquele que é amargo, ele leva essa amargura para o relacionamento, ele fere o cônjuge, os filhos, os pais, e às vezes a gente causa feridas profundas nas pessoas a quem mais amamos. Porque achamos assim, ele casou, tem que me aturar. Sabe aquele complexo de Gabriela, não da Gabriela aqui, mas a Gabriela antiga, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu não mudo de jeito nenhum. Quem quiser tem que me aturar do jeito que está, não é assim não. Porque nós que somos seguidores de Jesus, nós somos como o barro nas mãos do oleiro. Então o Senhor Jesus, que é o oleiro perfeito, Ele vai nos transformando, Ele vai nos mudando. Ah, mas ela sabia desde o início que eu era assim. Topou casar, agora tem que aturar. Não é assim não. No lar cristão não é assim. No lar cristão, ambos se ajoelham diante do Senhor, dizendo, Senhor, nos ajude em todo esse processo de crescimento. O marido consagrado a Deus lidera o seu lar com ternura, com doçura, com firmeza, mas com doçura, para ser o sacerdote do lar. Se ele só tem palavra dura, só vai criar barreiras no coração da esposa e dos filhos. A Bíblia diz isso, não é? A palavra branda, ela desvia a ira, mas a palavra dura, o que ela faz? Ela incita ali o furor. É a sabedoria do falar. É a sabedoria de viver o meu papel. E o marido, ele não pode terceirizar a sua responsabilidade espiritual pela sua casa. Deve expressar o amor à sua esposa e aos filhos de uma maneira visível, de uma maneira que seja possível experimentar concretamente esse amor. Um amor que está disponível para se sacrificar pelo outro. Será que todos nós, maridos, estamos dispostos a amar
nossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e morreu para santificá-la, e ressuscitou para poder nos dar vida eterna? Será que estamos atentos a todos os cuidados que precisamos ter no nosso relacionamento conjugal? Cuidado com datas. Sabe, as mulheres, homens, as mulheres gostam de datas. A data do namoro, quando começou o namoro, a data do noivado. Alguns, estrategicamente, dizem assim: eu vou começar a namorar no dia 12 de junho. Que aí fica fácil. Não vou esquecer nunca o dia dos namorados, porque a gente começou a namorar no dia 12 de junho, né, pastor Douglas? É uma estratégia. Casamento também. Aí fica fácil de lembrar a data. Mulheres gostam de data, irmão. Quando alguém pergunta assim: quanto tempo de casado? Aí o marido olha para a esposa, começa a contar nos dedos para tentar ver ali. Mulheres gostam de datas. Se a sua esposa gosta de datas, então fique atento às datas. Anota no caderninho. Celular aqui, ó. Bota um despertador aqui, ó, para aquela data ali, aquele dia ali. Monta a sua estratégia. Mas esse sinal singelo, muitas vezes, de lembrar uma data, vai fazer com que ela se sinta valorizada por você, honrada por você. Vai a dica para os namorados aí. Faça assim desde o início. É preciso conhecer o outro para saber, né? Existe um livro muito lindo chamado As 5 Linguagens do Amor. Então, e ali a gente precisa aprender sobre a linguagem do amor do outro. Porque às vezes a sua linguagem do amor é dar presentes, mas a linguagem do outro é tempo de qualidade. E você enche a pessoa de presentes achando que está marcando vários pontos e não marca nenhum. Uma vez tinha um casal, depois de uns 3 meses de casados, marcaram um gabinete, assim, né, cheio de BO. E aí, eles chegavam do trabalho, aí eles chegavam, tomavam um banho, se perfumavam, botava lá a camiseta, o short, o chinelão, ligava a TV e sentava na sala. E ela ia logo para a cozinha preparar o jantar. E ele ficava assim: não é possível, ela não vem aqui me dar atenção, estou querendo conversar, me perfumei todo para ela, está ela enfurnada na cozinha fazendo comida. E ela lá na cozinha assim: será possível que ele não pode me ajudar? Estou aqui preparando uma janta gostosa, fresquinha, para a gente comer, uma janta saborosa aqui. E ele só fica lá sentado naquele sofá, assistindo televisão. E aí deu B.O. Deu ruim. Alguma hora assim: será que você não entendeu que eu não quero janta? Eu quero conversar. Será que você não entendeu que eu quero tua ajuda? Porque eles falavam linguagens diferentes. A linguagem dela era o serviço. Ela chegava, queria preparar um jantar gostoso, fresquinho, para ter aquele tempo ali, e a linguagem de amor dele era tempo de qualidade. E aí ele precisou aprender a linguagem de amor dela, e ela dele, para que eles pudessem se comunicar, e assim expressar o amor de uma maneira prática. Marido, não deixe a amargura de todas as experiências do passado que você teve afetar o seu casamento. Também para as esposas isso. Há um amor que deve ser nutrido a cada instante. E esse amor só é nutrido quando cada um assume a sua responsabilidade e não terceiriza mais. Não empurra para o outro. Um lar edificado sobre a rocha é um lar onde homem e mulher, marido e esposa, assumem as suas responsabilidades diante do Senhor. E dizem: Senhor, me ajuda. Eu quero mudar. Eu quero ser melhor marido, eu quero ser melhor esposa. E paro de procurar desculpas. As esposas, elas são submissas aos maridos por amor a Deus e por se sentirem amadas e protegidas por seus maridos. Os maridos têm um amor de forma sacrificial, mas um lar consagrado a Deus também é um lar marcado por filhos que obedecem aos pais com honra. O texto do apóstolo Paulo diz assim, no versículo 20: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada a Deus. Ô, coisa difícil, não é? Tem uns pais aqui dizendo assim: a obediência é honra. E a Bíblia diz que a honra, honrar ao pai e mãe, é um mandamento com promessa.
Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e os seus dias sejam longos. Às vezes os filhos acham que sabem tudo. Os jovens, os adolescentes, eu já sei tudo. O pai e mãe são passados, né, ultrapassados, eles não sabem de nada. Eles são analógicos, eu sou digital. Mas a gente, com a experiência de vida e dependência do Senhor, a gente sabe quando o negócio vai dar ruim. E aí a gente fala para o filho, olha, acho que vai dar ruim. Aí o filho, tá bom, ouve aqui, entra aqui e sai por aqui, aí dá ruim. E sabe o que acontece quando dá ruim? Vem chorando. E quando vem chorando, a gente abraça, a gente acolhe. Dá vontade de dizer assim, eu te falei, mas a gente segura muitas vezes. Mas um lar marcado pela honra é um lar onde os filhos obedecem aos pais. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui significa ouvir e seguir aquilo que se foi dito. Isso é muito difícil. Em Efésios, o texto paralelo de Paulo aqui, Efésios 6, versículos de 1 a 3, o apóstolo Paulo diz assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Honra o teu pai e a tua mãe no Senhor. A obediência está dentro dos limites da palavra de Deus, dentro da justiça do Senhor. Mandamento com promessa, conforme Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12, a promessa ali de uma vida longa e abençoada. Mas o conceito de honra hoje, ele está muito distorcido na nossa sociedade. Honrar é colocar acima de tudo e de todos, é atribuir valor, é atribuir dignidade, é dar prioridade. Será que nós temos honrado nossos lares? Sua família, sua prioridade? A ordem é Deus, família e depois vem tudo mais. Até para os pastores e líderes. Quando um pastor inverte a ordem e coloca Deus, igreja e família, vai dar ruim. Quando um líder faz isso, vai dar ruim na família. É Deus, família, igreja. A família tem que receber prioridade. Ah, pastor, mas eu trabalho muito para pagar as contas e botar muita coisa dentro de casa. Será que a tua família quer as coisas que você compra com o dinheiro do trabalho ou quer você? Quer do seu ou quer você? Como é comum muitas vezes filhos e esposas estarem até querendo comprar um tempo do marido e do pai, porque é um cara tão ocupado que não tem tempo para eles. Quem tem sido prioridade para você? É o seu lar, a sua família? Sua família tem que receber prioridade diante do Senhor. É o Senhor e a sua família. É necessário consagrar a nossa vida ao Senhor, porque filhos fiéis são filhos fiéis a Deus, são filhos que ouvem os seus pais e obedecem aos seus pais. A única exceção é o que o apóstolo Paulo faz aqui, no Senhor. Se teu pai ou tua mãe está fazendo algo contra a Bíblia, aí não. Mas fora isso, é a obediência que traz honra. Um lar consagrado ao Senhor, então, é um lar cujos relacionamentos são relacionamentos consagrados ao Senhor. Por isso o apóstolo Paulo dá uma ordem para os pais, e ele diz assim, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. O papel dos pais cristãos é uma das vocações mais sublimes que a gente tem. Ensinar o menino no caminho em que deve andar. Não é apontar o caminho, é no caminho, é com a vida. Como diz o ditado, as palavras, elas convencem, mas os exemplos arrastam. Ontem eu estava correndo lá no aterro e aí passa um grupo, né? O professor ali com a camisa, o exemplo arrasta. E puxando um pelotão de gente. O pessoal estava já caindo e o professor lá tranquilão, né? E aí, ali, vamos embora, gente, vamos embora, com a cornetinha, vamos. E ele vinha na frente ali, tentando dar o exemplo, mas já tinham alguns ali que estão assim com um capu de fusca. Tem uns irmãos aqui na igreja, meu, estão com um capu de fusca, um negócio assim. Lembra o fusca? Irmão Walter tem um fusca azulzinho que ele está vendendo aí, que está lindão, né? O capu de fusca, ele é grande e redondo assim, né? Então o cara
faz daquele jeito ali. Então tinha um irmão lá, com a camisa, o exemplo arrasta, mas um capuz de fusca, viu, Robert? Assim, e aí, tem gente até que esticou agora ali, ó, esticou assim para tirar, mas não tem jeito não, quando o capuz está de fusca, não adianta prender a respiração. O cara foi parando no meio do caminho, dizendo, não, esse exemplo está pesado demais para me arrastar, não consigo ir nessa não. Não dá para você, pai e mãe, dizer para o seu filho viver de um jeito e você viver de outro. Você tem que ser o exemplo. Você tem que ser o modelo. É uma honra ser pai, ser mãe, mas é um grande desafio ser exemplo. Os nossos filhos nos observam o tempo todo. Você observa seus pais. E saiba que os seus filhos vão te observar. Então a responsabilidade de ser exemplo é muito grande. Mas quando nós estamos com a nossa vida consagrada ao Senhor, o Espírito Santo nos capacita a ser exemplo. Mas Paulo lhe diz aqui que os pais não devem irritar, não devem provocar a ira aos seus filhos, pressioná-los de uma maneira injusta, cobrar demais, exigir sem ensinar. Porque às vezes a gente quer que os filhos ajam de uma certa forma, mas a gente não ensinou. Tem que ensinar. E como é que eu ensino? Vivendo. Não dá para eu dizer para o meu filho ser de um jeito e eu ser de outro. Então não cobre do seu filho ser aquilo que você não é. Não exija do seu filho uma ação que você não faz. Você tem que ser o primeiro a cometê-la, a fazê-la, a agir dessa forma, a viver dessa forma. Senão você está sendo injusto no cobrar. E essa injustiça ao cobrar causa ira ao seu filho. Como é que o meu pai pode exigir que eu seja assim, se ele mesmo não é? Esse é exemplo. Desde o filhinho pequititinho, que nem anda ainda, até o galalau maior que a gente tem. É vida na vida. É exemplo. É vida consagrada ao Senhor. A educação dos filhos deve ser equilibrada, onde o exemplo está em primeiro lugar. E aí, Deus me dá sabedoria para as palavras certas, para os desafios certos. Muitos filhos se afastam de suas famílias por causa de pais com palavras e ações equivocadas. E a responsabilidade, às vezes a gente diz, é dele que desobedeceu. Não, é sua que não ensinou vivendo. Assuma diante do Senhor a responsabilidade de ser modelo. Porque quando nós incitamos os nossos filhos à ira, nós estamos empurrando eles para o desânimo. Já que me cobram algo que é impossível para mim viver, para eu viver, então eu desisto. O papel do pai é encorajar, da mãe é encorajar, é aconselhar, é estar do lado ali, é celebrar e é chorar junto, é estar vivendo e apoiando ali. Um lar que é marcado só por dureza, por cobrança, pode produzir filhos desmotivados, por acreditarem que não podem fazer aquilo que poderiam fazer. Sabe quando alguém diz assim, tu não vai conseguir não, isso não funciona comigo. Quando alguém diz assim, tu não vai conseguir, aí vai dar jeito. Tu não vai não. Claro que eu vou. Agora eu vou. Mas isso não é a estratégia correta. Mas às vezes é assim que funciona com a gente. Mas não é assim que a gente deve usar com os nossos filhos. Não exija do seu filho aquilo que você não é. Quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, são como flechas na aljava do guerreiro, significa que o papel do pai e da mãe é impulsionar a vida do filho para que ele vá além da onde você chegou, porque ninguém lança uma flecha para trás, sempre é para frente. Então, se eu cheguei até aqui, eu vou impulsionar, eu vou apoiar, eu vou encorajar, eu vou ensinar o meu filho para que ele vá além de mim. Esse deve ser o seu papel bíblico, de estar ali apoiando o seu filho, sendo exemplo para ele, e não incitando a ira, e não fazendo desanimar, desistir da vida. Os pais não são apenas provedores de comida, roupa, teto. Os pais são especialmente provedores de amor.
de ensino, de inspiração para os seus filhos. Ah, pastor, é muito difícil. É claro que é. É por isso que a gente depende do Senhor. É por isso que a nossa casa tem que estar edificada sobre a rocha. É por isso que a nossa orientação deve vir do Senhor Jesus em todo o tempo. Para que os pais possam corrigir e ensinar os filhos com equilíbrio, com uma autoridade de vida que equilibra ali o momento da advertência, da correção, com o amor, com o apoio, com o encorajamento necessários para o filho crescer. Os pais são instrumentos de Deus para moldar o coração dos filhos através da oração e do exemplo. Uma família consagrada a Deus, ela não é perfeita, porque não existem famílias perfeitas. Nessa terra não tem. A família perfeita é a família celestial, quando a gente vai estar na glória. E a maioria de nós não tem pressa de ir para lá. Uma família, então, consagrada ao Senhor, ela não é perfeita, mas ela é marcada pela presença de Jesus. Ela é marcada pela presença do Senhor que ensina, que inspira, que fortalece, que consola, que dirige, que protege. Uma família consagrada ao Senhor é uma família onde cada membro assume o seu papel com temor, com humildade diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero que o meu lar se torne um altar ao Senhor. Um altar ao Senhor onde o Senhor é honrado, onde o Senhor é adorado, onde o Senhor é louvado com o meu relacionamento em casa, com a minha esposa, com o meu marido, com os nossos filhos. Só que famílias consagradas ao Senhor, elas não surgem do nada, elas são fruto de uma jornada de oração, de aprendizado na palavra, de amor, de fidelidade a Deus. Mas para que essa jornada aconteça, eu preciso decidir dar o primeiro passo, entrar nesse caminho que é estreito, mas depender do Senhor Jesus para viver ali a vontade do Senhor. A consagração do meu lar não é um evento, é eu vir aqui à frente hoje, consagrar meu lar e acabou. Não, é um estilo de vida, onde eu consagro o meu lar ao Senhor e digo: Senhor, daqui em diante me dirige, daqui em diante inspira o meu coração. Um lar consagrado ao Senhor, a Bíblia, ela tem autoridade de ensino. É na Bíblia que eu aprendo e é ela que eu pratico. Uma família consagrada ao Senhor, Jesus Cristo é o centro. Nós não fazemos nada sem colocar Jesus em primeiro lugar, dizendo: Senhor, nos mostra, nos direciona. Uma família consagrada ao Senhor é uma família onde cada membro busca no Senhor cumprir o seu papel. Pais, assumam o seu papel de discipular seus filhos, de serem exemplo para eles, para os netos, para toda a descendência. Filhos, consagrem a sua obediência aos seus pais diante do Senhor. Maridos, amem as suas esposas de uma maneira fiel e sacrificial, para que elas então, amadas e protegidas, sejam submissas nessa missão de lutar pela casa, lutar pela família, lutar pelo lar. Famílias consagradas ao Senhor são famílias que renovam o seu voto de amor, de aliança, de proteção, de fidelidade, todos os dias, mesmo quando tudo está bem, porque não há nada que esteja tão bom que não possa ser melhorado por Deus, e não há nada que esteja tão ruim que Deus não possa transformar em maravilhoso. Mas tudo isso depende do nosso ato, de consagrar a nossa vida ao Senhor, de colocar o nosso lar diante do Senhor, de erguer um altar na minha casa para o Senhor, dizendo: Senhor, Tu vais reinar aqui no meu lar, o Senhor vai reinar no meu relacionamento conjugal, da forma como eu educo nossos filhos, o Senhor vai reinar no nosso lar. Meu amado, você que me ouve aqui, você está presente aqui, ou você está aí pela internet, nessa noite, Deus chama você a consagrar o seu lar a Ele. E consagrar o seu lar a Ele é você dizer: Senhor, faz de mim aquilo que eu quero que a minha família seja. Eu não vou só cobrar que o outro seja dessa forma, eu vou ser o primeiro a assumir o papel, dizendo: Senhor, está aqui a minha vida, muda a minha vida, para que o meu casamento melhore. Senhor, muda a minha vida para que os meus filhos melhorem.
Senhor, muda a minha vida para que o meu namoro, o meu noivado se fortaleça diante do Senhor. Pais, se levantem em uma guerra espiritual, uma batalha espiritual pelos seus filhos. E a maneira de lutar essa batalha é de joelhos diante do Senhor. Maridos e esposas, assumam a responsabilidade de lutar pelo seu casamento de joelhos diante do Senhor, consagrando o seu relacionamento ao Senhor. Deus, Ele está pronto para proteger os nossos lares. Jesus, Ele é a rocha eterna. E edificar um lar sobre a rocha é obedecer ao Senhor. As palavras do Senhor são essas: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram sobre ela as tempestades, os rios transbordaram, os ventos deram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava fundamentada na rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é como um homem insensato, que constrói a sua casa sobre a areia, e vieram as tempestades sobre a casa, os rios transbordaram, os ventos deram contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Deus, Ele não quer que a sua família acabe, Ele não quer que o seu casamento acabe. Quem quer isso é o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. E quando a gente enfrenta lutas, sejam elas financeiras, emocionais, espirituais, Deus está pronto para nos erguer, Deus está pronto para nos fortalecer, Deus está pronto para nos dirigir, Deus está pronto para renovar a nossa esperança nele. Ele só espera um ato nosso, a nossa entrega. Quando a gente vira para o Senhor e diz: a minha vida é um altar para o Senhor, o meu lar é um altar para o Senhor, um altar onde o Senhor vai governar, o Senhor vai dirigir. Famílias consagradas ao Senhor enfrentam lutas, sim, não são perfeitas, mas elas gozam da presença de Deus, e a presença de Deus traz honra, traz dignidade, traz força. A presença de Deus enxuga lágrimas, a presença de Deus dá a alegria que é a nossa força, a presença de Deus nos dá o refúgio que nós precisamos. Feche seus olhos aí agora. Nessa noite eu quero convidar você a consagrar a sua casa ao Senhor. Eu quero convidar você a consagrar o seu casamento ao Senhor, consagrar os seus filhos ao Senhor, consagrar a sua descendência, dizendo: Senhor, meu casamento está maravilhoso, Senhor, mas eu creio que o Senhor pode fazer melhor. Toma minha vida, me ajuda como marido, me ajuda como esposa, me ajuda como pai, me ajuda como mãe, me ajuda como filho. Eu consagro o meu lar a partir da minha vida a Ti. Alguém que nessa noite queira consagrar a sua casa ao Senhor, consagrar o seu lar ao Senhor. Isso não significa que as coisas estão ruins, mas que você busca que elas fiquem melhores. Nós vamos cantar uma canção que é uma bênção, e enquanto nós estivermos cantando a bênção, se você nessa noite deseja consagrar o seu casamento ao Senhor, consagrar a sua casa ao Senhor, consagrar o seu relacionamento, o seu namoro, o seu noivado ao Senhor, consagrar o seu relacionamento com seus pais ou com seus filhos ao Senhor, enquanto nós estivermos cantando, você pode sair do seu lugar e colocar-se aqui à frente, e eu vou orar nesse momento pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. Se nessa noite você quer suplicar ao Senhor: Senhor, nos ajude, nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu mover sobrenatural na nossa casa, restaura ou faz algo melhor. Enquanto nós estivermos cantando, você pode sair do seu lugar. Nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar essa canção que é uma bênção. E se nessa noite você deseja consagrar a sua vida, a sua família ao Senhor, o seu lar ao Senhor: Senhor, começa comigo, eu quero que o meu casamento seja melhor, começa comigo. Senhor, eu quero que minha família seja melhor, começa comigo. Não importa quem você seja, o que você está vivendo, se essa é a hora de consagrar o seu lar ao Senhor, pode sair do seu lugar. Senhor, começa comigo.
Eu quero uma casa feliz, que te honre e te glorifique. Pode sair do seu lugar e vir, e nós vamos orar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do seu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso, e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Bendito Deus, nosso Pai, Tu és o Deus da família.
E ó Deus, aqui estamos nós, eu também, a começar por mim, consagrando nossos lares a Ti, clamando pelo Teu poder sobrenatural sobre nossas vidas. Ó Senhor, começa com cada um de nós a transformar as nossas casas, Senhor, de forma que possamos viver honrando o Teu nome. Maridos amando e cuidando de suas esposas de uma maneira sacrificial, Senhor, disponíveis, ó Pai, para cuidar de seus lares, para sermos, ó Deus, sacerdotes de nossas casas, Senhor. Esposas, Senhor, submissas a seus maridos, não por uma ordem, mas por amor a Ti em primeiro lugar, por sentirem-se amadas e honradas por seus maridos. Filhos que obedecem aos seus pais, pais que são exemplo e modelo aos seus filhos. Ó Senhor, humanamente falando, isso é impossível de viver. É por isso que nós estamos aqui, prostrados na Tua presença, clamando pelo Teu poder em nossas vidas. Nós reconhecemos, Pai, que precisamos de Ti. Humildemente clamamos ao Senhor, ó Deus, que haja consagração em nossos lares, haja uma entrega fiel e verdadeira a Ti, de nossos corações, Pai. Purifica, Senhor, tira de nós aquilo que não Te agrada, para que os nossos lares sejam fortalecidos pelo Teu poder, sejam protegidos pela Tua mão, sejam direcionados pelo Teu amor. Ó Senhor, Tu és Deus onisciente, o Senhor sabe o que cada um está colocando diante de Ti agora. Senhor, mesmo a luta mais intensa, ela não é maior que o Teu poder. Por isso clamamos a Ti, venha com o Teu poder sobrenatural atuando em nossos lares. Senhor, que nossas famílias sejam consagradas a Ti, que nossas famílias estejam edificadas sobre a rocha, que é o Teu Filho Jesus. Senhor, dá-nos humildade de buscar a Tua direção, Pai, de buscar a Tua proteção, Senhor. Nós não sabemos nada, Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nossos lares. Ó Deus, protege os nossos lares. Senhor, motiva maridos e esposas para lutarem por seus casamentos. Ó Deus, que o Teu Espírito impulsione namorados e noivos a terem relacionamentos santos diante de Ti, consagrados ao Senhor. Ó Deus, que haja amor entre pais e filhos, haja exemplo, haja paciência, haja sabedoria. Toma, Deus, os nossos lares em Tuas mãos. Tem misericórdia de nós, renova a nossa esperança em Ti. Aqueles, ó Deus, que esperam em Ti por um lar, ó Pai, que o Senhor, no Teu tempo e da Tua maneira, revele a cada um a pessoa separada para edificar uma casa. Mas que, Senhor, nenhuma escolha seja feita sem a certeza da Tua vontade. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Ó Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente, que está aqui agora e estará conosco por onde formos. Sê conosco, Pai. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Muito obrigado por nossos lares. Muito obrigado por nossa igreja. Muito obrigado pela Tua presença santa, Senhor. Que Tu nos ajudes, Pai, a cada dia viver em nossas casas a bênção de uma família erguida pelas Tuas mãos, protegida pelo Teu poder, marcada pelo Teu amor. É tudo que nós Te pedimos nesta hora, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, o nome soberano, generoso, o nome invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar, a sua descendência, e que haja a presença do Senhor na sua casa, te dirigindo, te fortalecendo, te protegendo a cada instante.
por ti.